Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 em diante, que é o anúncio do nascimento de Jesus. Quando o anjo chegou até Maria, que era desposada de José, mas ainda não tinha se ajuntado com ele, né? Virgem, o anjo chegou a Maria e disse que ela ia conceber, no versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, reinará eternamente. Então o anjo veio e disse: eis que tu conceberás à luz a um filho, né, e colocarás o nome de Jesus. Tem outras Bíblias que diz que Emanuel, Deus conosco. Então, irmão, nós vemos que no Velho Testamento, em muitos outros lugares, o Espírito de Deus se apossava possantemente de pessoas, como diz que o Espírito de Deus se apossou possantemente de Sansão, e ele destruiu mais de 1000 homens com uma queixada de jumento. Então, o Espírito de Deus apossou-se ali de Moisés para ser o salvador daquele povo, para retirar aquele povo da escravidão do Egito, né? O Espírito de Deus estava ali em Elias, né, para determinar que a chuva não chovesse por 3 anos e 6 meses, e a chuva não choveu, para também pedir e a chuva descer. O Espírito de Deus estava ali sobre Josué, quando ele disse que a lua pare no vale do Ajalon, o céu e a lua parasse para que ele continuasse ali a sua jornada. Sabemos que o Espírito de Deus, antigamente, ele em alguns homens, ele ali teve o seu manifestar, né? Aqueles milagres antigos de Elias, do Eliseu, ali quando multiplicou o azeite, e quando multiplicou também o Elias a farinha da panela, e não faltou para aquela mulher nunca mais para comer bastante durante o tempo da fome. Tudo isso era minuciosidade, partícula do Espírito de Deus em cada pessoa a qual Deus queria ali levantar, a qual Deus ali dava aquela graça, porque ninguém é se Deus não quiser. E Deus ali dava aquela graça àqueles homens para fazerem maravilhas, sabemos disso. Mas ao passar do tempo, de tanta desobediência, de tanta coisa, Deus ali envia o seu filho, nascido por uma mulher, de uma mulher, não feito como se faz em qualquer um bebê, né? Não com a participação de um ser humano, o homem, mas sim da virtude do Altíssimo, que diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então, irmão, em toda a terra o nome do Filho de Deus está, né, sempre falado em todos os lugares, em muitos e muitos países tem cristianismo. Por quê? Porque Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele foi formado ali com a virtude do Altíssimo. E ainda diz a palavra de Deus que a virtude do Altíssimo estava com ele para curar. Ele ali em Apocalipse, ele falou para João: eis que eu sou o que tenho 7 Espíritos de Deus. Então Cristo, ele veio aqui na terra no Espírito de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. É tanto que quando ele falou para os discípulos que ele ia voltar para o Pai, ele disse: eu vou e vocês vão fazer coisas melhores e maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai.
mas eu vos enviarei o Consolador. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Consolador. E Ele disse que ia enviar o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo, quando depois de ser morto e ressuscitou, Ele mandou que os seus discípulos fossem para Jerusalém, para serem ali revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo. E já sabemos em Atos, capítulo 1 e 2 por ali, que mostra que a virtude do Altíssimo desceu sobre aquelas pessoas. E ali houve mais de 3.000 almas, e elas iam se chegando ali, e ali iam falando nas suas próprias línguas, em línguas repartidas, como que fosse dos anjos, e assim existe até hoje línguas em igrejas que não retêm o Espírito Santo, que não devemos reter o Espírito Santo. Nós temos que nos colocar diante do Espírito Santo todos os dias das nossas vidas e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz em mim segundo a tua vontade, como Maria falou ao anjo e disse: eis aqui a tua serva, fazei somente a tua vontade, faça a tua vontade. E Maria também disse, lá em Caná da Galiléia, no primeiro milagre de Jesus, Maria disse: fazei tudo o que Ele vos disser, fazei tudo o que Ele vos mandar. E a gente vê, irmão, que pessoas estão pregando, a prosperidade vem, a prosperidade vai, é que Deus está com você, é que Jesus já salvou, Jesus já tirou o pecado do mundo. Eu vejo pessoas que dizem assim: mas se Jesus tirou o pecado do mundo, por que as pessoas dizem assim, confessai os vossos pecados? Porque você diz: nossa, eu pequei, se Jesus tirou o pecado do mundo. Pessoas estão cogitando isso na internet. Jesus tirou o pecado antigo, aquilo que nos afastava de Deus. Desde Adão e Eva, desde o primeiro pecado, que nós fomos destituídos da glória do Senhor. Nós fomos criados já mortos, nós só com fôlego de vida, igual qualquer animal. Por isso que a ciência diz que nós somos animais racionais. Eles ensinam que nós somos, eu estudei na escola que nós somos animais racionais, que temos raciocínio, que logo pensamos, logo entendemos, que somos diferentes, mas os animais também raciocinam. Eles só não sabem falar, não botam em prática porque eles não sabem falar. Muitos botam em prática já hoje. Os animais estão sendo ensinados e eles estão entendendo. Então, eles nos chamam de animais. Quando a palavra de Deus nos mostra que nós somos filhos do Deus vivo por Cristo Jesus. Porque diz: um povo que não se chamava pelo o meu nome, vão ser chamados filhos do Deus vivo. Já era uma profecia, somos nós que cremos, batizamos e tentamos pelo menos andar na palavra de Deus. Então nós somos chamados filhos do Deus vivo. Nós vamos ver em Gênesis, quando Deus foi fazer a primeira criatura, Ele disse: Ele Cristo, eu creio que era Ele e Cristo que estavam lá já, e Ele disse: façamos nós a nossa imagem e semelhança. Então nós, os seres humanos, os homens, não somos animais racionais, nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Nós somos imagem de Deus na terra. E Deus nos colocou nesse mundo foi para cuidar dos animais, cuidar de toda a terra, resolver problemas que os animais não podem, plantar, colher, fazer, exercer. Deus deu um espírito de inteligência para um espírito de sabedoria para outro, um espírito de conselho para outro, que os conselheiros da vida que tem por aí, que tem o espírito de conselho que Deus deu. Ninguém pode dar, só Deus pode dar.
Outras pessoas são pessoas fortes, fortíssimas. Foi Deus que deu o espírito de fortaleza. Outras são pessoas que são sábias demais. Então, Deus deu o espírito da sabedoria para aquele, né? Outros têm conhecimento, têm um espírito de conhecimento e entendimento, só tem até ali, conhece todas as coisas, conhece políticas, conhece tudo, religião, conhece, eles entendem tudo. É espírito de conhecimento, discerne, entende. Foi Deus que deu, né? Mas o último espírito que está escrito lá em Isaías 11. E Cristo também, quando chegou diante de João, na ilha de Patmos, quando ele apareceu a João, ele disse: eu sou o que tem os 7 espíritos de Deus. Em Isaías 11, disse que Deus ia mandar aquele que tinha os 7 espíritos de Deus para abrir os olhos do cego, os ouvidos do surdo. E foi isso que Jesus veio fazer e fez. E ele abriu literalmente os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, deu entendimento para aqueles que buscou a ele. Ele veio para curar, para libertar, para transformar. E veio também para nos resgatar para Deus. Ele nos reconciliou com o Pai e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqueles homens tinham apenas uma pitadinha do Espírito Santo, e Jesus tinha os 7 Espíritos de Deus. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus de verdade, ele veio e habitou entre nós. Ele veio em Cristo e resgatou o mundo para Deus, reconciliou o mundo para Deus. E hoje, quando ele foi, ele diz: eu vos enviarei o Consolador, porque se eu não for, ele não virá, ele não poderá vir. O Consolador é o Espírito Santo, aquele que intercede por cada um de nós com espíritos inexprimíveis. Muitas vezes nós não sabemos nem como orar, mas se nós dissermos: Espírito Santo de Deus nos leva ao Pai, nos faz orar como convém, nos ensina a orar. Fala comigo, fala com o Pai por mim. Ele faz, porque é o próprio Jesus que estava aqui na terra e morreu, ressuscitou, foi para o Pai, mas ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele disse que nós podemos pecar contra tudo e contra todos, menos contra o Espírito Santo da verdade. Então jamais poderemos pecar contra o Espírito Santo. Você que muitas vezes faz um movimentar, um mover assim para mostrar para as pessoas que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não quer se mostrar, não. O Espírito Santo não quer movimento para se mostrar que é ele, não. O Espírito Santo, quando ele chega, quem é domado por ele, quem é entendido no Espírito Santo, quem vive nele, já entende quem é que está ali. Não precisa fazer movimento, não, para mostrar que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo da verdade, quando ele chega, ele liberta. Quando ele chega, ele transforma a vida. Quando ele chega, ele nos enche da virtude do Altíssimo. Já nos cura, já nos liberta, já nos transforma, já nos dá nova vida. Não restringir o Espírito Santo. Não entristeçai o Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Não dá ouvido a muitos que estão falando, dizendo que é o Espírito Santo sem ser. Não ficar indo em lugar nenhum. Ali tem uma pessoa que, um profeta, ali tem uma profeta, ali tem... Não busqueis profetas, busqueis o Espírito Santo de Deus, porque é o mesmo Espírito Santo de Deus que está nos profetas, ele vai estar em você também. E se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não precisamos de mais ninguém. Não precisamos de
de ajuda mais de ninguém. É Ele o Consolador prometido, é Ele o que vai nos consolar. É Ele que vai nos libertar, é Ele que vai nos transformar, é Ele que vai dar os frutos do Espírito dEle, é Ele que vai dar fé, é Ele que vai dar longanimidade, bondade, benignidade, que benignidade já sabemos que é verdadeiramente o dom, a fábrica de fabricar a bondade. Então, Ele nos dá uma fábrica de bondade dentro de nós, que é a benignidade. Busquemos, sim, o Espírito Santo de Deus, que dizem que é em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque é o mesmo, ao mesmo Espírito, como diz a palavra, foi dado o dom de profeta, foi dado o dom de evangelista, foi dado o dom de pastor, foi dado o dom de doutor. É pelo mesmo Espírito de Deus que foi dado. E Ele reparte para cada um da maneira que Ele quer, da maneira que lhe convém. E Ele dá para aquele que quer ser útil, para aquele que vai ter utilidade. Então busquemos o Espírito Santo de Deus, clamemos a Ele e dizemos: Senhor, faz em mim morada. Eu já digo Senhor Jesus Cristo, eu já digo Cristo, Filho do Deus vivo, more em mim, porque se Jesus, o Cristo, o verdadeiro, Emanuel, se Ele morar em nós, Ele já trará com Ele os 7 Espíritos de Deus, que é sabedoria, inteligência, conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza e domínio próprio, né? O temor a Deus, que é o último, é o temor a Deus, né? Porque se nós temos temor a Deus, já é o princípio da sabedoria. E o que eu venho dizer nesse dia: tememos a Deus, amém?